Cujo, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Townsend e Andy Massen chegaram à delegacia da Polícia Estadual em Scarborough às 8h30 da manhã. Massen passou a bola para Townsend. Era o campo do colega, não dele, e de qualquer maneira Andy poderia acompanhar e ouvir tudo. O policial encarregado informou que Stephen Kemp já estava a caminho do Maine. Até aí tudo certo, mas Kemp continuava sem abrir o bico. A van tinha sido examinada com cuidado por técnicos de laboratório e peritos forenses de Massachusetts. Não havia nenhum indício de que uma mulher e um menino tivessem sido mantidos em cativeiro no veículo. Ainda assim, uma farmacinha exemplar foi encontrada no paralama da van, maconha, cocaína numa embalagem de sal de frutas, 3 frascos de nitrato de amila e 2 bolinhas do tipo conhecido como Black Beauty. E o Cossel? Perguntou Andy a Townsend, trazendo café para os dois. Onde é que está a merda do Cossel? Townsend balançou a cabeça. O Benneman já deu notícia? Não. Chame ele pelo rádio então. Diga que eu quero ele aqui quando o Kemp chegar. A jurisdição é dele. Então acho que cabe a ele um interrogatório. Tecnicamente falando, pelo menos. Townsend voltou 5 minutos depois, parecendo perplexo. Não consegui falar com ele, Massen. A central diz que ele não está atendendo. Deve estar longe da viatura. Meu Deus, aposto que ele está tomando café no Cozy Corner. Ele que se foda. A partir de agora está fora da investigação. Andy Massen acendeu um palmal, tossiu e depois sorriu para Townsend. Você acha que nós somos capazes de dar conta do Kemp sozinhos? Townsend retribuiu o sorriso. Ah, acho que sim. Massen assentiu. A coisa está começando a ficar feia, Townsend. Muito feia. Verdade. Estou começando a me perguntar se o tal de Kemp não enterrou os dois na vala de uma estradinha qualquer, entre Castle Rock e Twickenham. Sugeriu Massen, sorrindo de novo. Mas nós vamos dobrar o sujeito, Townsend. Já dobrei tipos piores. Sim, senhor. Concordou Townsend com respeito. Ele acreditava que Massen conseguiria. Vamos dobrar esse sujeito. Nem que a gente tenha que fazer ele suar 2 dias seguidos. Townsend dava uma escapada a cada 15 minutos para tentar fazer contato com George Benneman. Não conhecia bem o colega, mas tinha uma opinião mais favorável dele do que Massen, e pensou que Benneman merecia ser avisado do que Massen tinha em mente. Quando deu 10 horas e Benneman continuou sumido, Townsend começou a ficar preocupado. Também ficou se perguntando se deveria avisar a Massen sobre o silêncio do xerife ou se deixava quieto. Roger Brickstone desembarcou no aeroporto de Nova York às 8h49. Pegou um táxi até a cidade e chegou ao Baltimore pouco antes das 9h30. A reserva é para 2? Perguntou o recepcionista. Meu colega precisou tratar de assuntos pessoais. Uma emergência. Que pena, disse o recepcionista indiferente e pediu que Roger preenchesse um formulário. Enquanto Roger preenchia, o rapaz comentou com outro funcionário que tinha conseguido ingressos para o jogo dos Yankees no fim de semana. Roger se deitou na cama do quarto de hotel e tentou cochilar. No entanto, apesar de todo o cansaço, não conseguiu pegar no sono. Donna trepando com outro homem e Vicky tendo que lidar com isso tudo. Ou pelo menos tentar. Como se já não bastasse a merda causada por um cereal infantil vermelho e cheio de açúcar. Agora, Donna e Ted desaparecidos. O próprio Vic tinha desaparecido. De alguma forma, tudo tinha virado fumaça naquela semana. O melhor passe de mágica que já viu. Abracadabra. Virou um monte de merda. Sua cabeça doía. A dor vinha em ondas grandes, gordurosas e paquidérmicas. Acabou se levantando. Não queria ficar sozinho com a dor de cabeça e os pensamentos funestos. Pensou que poderia ir até Sam's Market e Researcher na esquina entre as ruas 47 e Park para dividir o pessimismo com outras pessoas. Afinal, a AdWorks estava pagando, não era? Roger parou no saguão para pegar uma aspirina e saiu andando. A caminhada não melhorou em nada a dor de cabeça, mas foi uma oportunidade para ele renovar a relação de ódio que mantinha com Nova York. Não volto para esta cidade, pensou. Nem que tenha que trabalhar carregando engradados de Pepsi em um caminhão. Não vou trazer a tia e as meninas de volta para cá. A Summers ficava no 14º andar de um arranha-céu horroroso e energicamente eficiente.
A recepcionista sorriu quando Roger se identificou. O Sr. Hewitt saiu há alguns minutos. O Sr. Trenton está com o senhor? Não, ele precisou cuidar de assuntos pessoais. Bem, eu tenho uma correspondência para o senhor. Chegou hoje de manhã. Ela entregou a Roger um telegrama em um envelope amarelo. Estava endereçada a V. Trenton e R. Buckstone, AdWorks, AC e Magi Studios. Rob tinha encaminhado a mensagem a Summers Market no dia anterior. Roger abriu e viu de cara que o telegrama era do velho Sharp e que era bastante longo. Rescisão de contrato. Aí vamos nós, pensou Roger, e leu o texto. O telefone acordou Vic pouco antes do meio-dia. Se não tocasse, ele teria dormido a tarde inteira. O sono foi pesado e profundo, e Vic acordou com uma sensação horrível de desorientação. Voltara a ter o mesmo pesadelo. Donna e Ted em uma abertura na montanha, pouco além do alcance de uma fera mítica e terrível. O quarto parecia girar quando ele foi atender o telefone. Donna e Ted, pensou. Eles estão a salvo. Alô? Vic, é o Roger. Roger? Perguntou Vic, levantando-se. A camiseta estava colada ao corpo. Metade do cérebro ainda estava adormecida e presa ao sonho. A luz era muito forte. O calor estava relativamente fresco quando ele se deitou, mas agora o quarto estava um forno. Que horas eram? Por quanto tempo deixaram ele dormir? A casa estava tão silenciosa. Roger, que horas são? Horas? Bem, é meio-dia. O que? Meio-dia? Meu Deus do céu. Roger, eu ferrei no sono. O que aconteceu, Vic? Eles apareceram? Ainda não tinham aparecido quando eu dormi. O maldito Massen prometeu. Quem é Massen? O responsável pela investigação. Roger, eu preciso ir. Preciso descobrir. Espere um pouco. Estou ligando da Summers. Preciso contar para você. Tinha um telegrama do Sharp para nós. Vamos ficar com a conta. O quê? Como? Tudo estava indo rápido demais para ele. Dona, a conta, Roger soando ilogicamente feliz. Tinha um telegrama nos esperando quando eu cheguei. O velho e o filho enviaram para Imajaya e Robin encaminhou para cá. Leio? Faz só um resumo. O velho Sharp e o filho parecem ter chegado à mesma conclusão, só que por caminhos completamente diferentes. O velho enxerga o caso Singers como uma repetição da Batalha do Álamo. Nós somos os mocinhos sitiados no forte, lutando para resistir aos invasores. Temos que nos manter unidos, um por todos e todos por um. Eu sabia que o velho pensaria assim, disse Vic esfregando a nuca. Ele é um sujeito leal. Foi por isso que manteve a conta conosco quando saímos de Nova York. O filho ainda pretende se livrar de nós, mas não acha que é a hora certa. Ele acha que isso seria interpretado como um sinal de fraqueza e até mesmo de culpa no cartório. Dá para acreditar? Eu acredito em qualquer coisa que venha desse babaca paranoico. Eles querem que a gente vá até Cleveland para assinar um novo contrato de 2 anos. Já não são assim que, quando o prazo acabar, é bem provável que o filho esteja no comando e dê um chute no nosso traseiro. Mas, mesmo assim, são 2 anos. Tempo mais que suficiente, Vic. Em 2 anos vamos estar com tudo. Podemos mandar... Roger, eu preciso... Eles pegaram um daqueles bolos horrorosos e enfiarem no cu. Eles também querem discutir a nova campanha. E acho que vão aceitar o canto do cisne do professor Serial Sharp. Ótimo, Roger. Mas eu preciso descobrir que diabos está acontecendo com a Dona e o Ted. Claro, claro. Foi uma hora horrível para ligar, mas eu não podia guardar isso só para mim, meu camarada. Eu teria estourado como um balão. Não existe hora errada para boas notícias, sugeriu Vic. Mesmo assim, sentiu uma pontada de ciúme tão dolorosa quanto uma fratura exposta, ao ouvir o alívio e a alegria na voz de Roger, além de certa amargura por não poder compartilhar aqueles sentimentos. De qualquer maneira, quem sabe o episódio não fosse um bom presságio. Vic, me dê notícias assim que souber de alguma coisa, certo? Certo. Obrigado por ligar, Roger. Vic desligou, calçou o mocassim e desceu as escadas. A cozinha ainda estava toda revirada. O estômago se contorceu lenta e vertiginosamente ao olhar para aquilo. Mas havia uma mensagem de Massen sobre a mesa, embaixo de um saleiro. Sr. Trenton, Steve Kemper foi detido em Twickenham, uma cidade no oeste de Massachusetts. Sua mulher e seu filho não estão. Repito, não estão com ele.
Não o acordei para dar a notícia porque Kemp está fazendo uso do direito de permanecer calado. Se não houver contratempos, ele será trazido direto para a delegacia da Polícia Estadual de Scarborough, sob acusação de depredação e posse de drogas. Ele deve chegar aqui por volta de 11h30. Ligarei assim que tiver alguma novidade. Andy Massen. Que se foda o direito dele de permanecer calado. Rosnou Vicky. Foi até a sala, pegou o número da delegacia de Scarborough e ligou. O Sr. Kemp está aqui, confirmou o policial encarregado. Chegou há cerca de 15 minutos. O Sr. Massen está falando com ele nesse exato momento. Kemp ligou para um advogado. Não sei se o Sr. Massen pode atender. Estou me lixando se ele pode atender ou não. Diga a ele que é o marido de Dona Trenton e que exijo que ele levante a bunda da cadeira e venha falar comigo. Alguns instantes depois, Massen atendeu a ligação. Sr. Trenton, eu entendo a sua preocupação, mas todo o tempo que tivermos antes da chegada do advogado é precioso. O que ele contou? Massen hesitou e então disse. Ele admitiu a depredação. Acho que enfim percebeu que isso é muito mais grave do que o pozinho que ele escondia no paralama da van. Confessou a depredação aos policiais de Massachusetts que fizeram a escolta até aqui, mas disse que não tinha ninguém em casa quando ele esteve lá e afirma que saiu sem ver ninguém. Você não acredita nessa merda, acredita? Ele é bem convincente, falou Massen, medindo as palavras. Eu não posso dizer se acredito ou não em alguma coisa até agora. Se eu conseguir fazer mais algumas perguntas... Nada da oficina de Camber? Não. Mandei o xerife Berneman para conferir, com instruções para ligar imediatamente caso a Sra. Trenton estivesse lá ou pelo menos tivesse passado pelo local. Só que ele ainda não entrou em contato. Isso está longe de ser conclusivo, não é? Perguntou Vicky irritado. Sr. Trenton, eu preciso desligar. Se soubermos... Vicky bateu o telefone e continuou ali, no calor silencioso da sala de estar, com a respiração disparada. Depois subiu até o segundo andar. Ficou no alto da escada durante alguns instantes. Depois foi até o quarto do filho. Os caminhões de Ted estavam alinhados com cuidado contra a parede, estacionados a 45 graus. Olhar para os brinquedos partiu o coração de Vicky. A capa de chuva amarela de Ted encontrava-se pendurada em um gancho ao lado da cama, e os livros de colorir empilhados sobre a mesinha. A porta do closet estava aberta. Vicky a fechou distraidamente e, quase sem pensar no que fazia, colocou a cadeira em frente a ela. Sentou na cama do filho com as mãos sobre as pernas e olhou para o dia quente e claro lá fora. Becos sem saída. Nada além de becos sem saída. Onde eles estavam? Becos sem saída. Que expressão agorenta. Becos sem saída. Quando tinha a idade de Ted, Vicky era fascinado por becos e ruas sem saída. Ficou se perguntando se esse tipo de coisa podia ser herdado, se Ted se interessava pelo assunto. Ficou se perguntando se Ted ainda estava vivo. Então, de repente, ele se deu conta de que a Town Road, onde ficava a oficina de Joy Camber, era uma estrada sem saída. Olhou ao redor e percebeu que a parede em cima da cabeceira da cama de Ted estava despida. As palavras para monstros não estavam mais ali. Por que razão Kemp tiraria a folha de lá? Será que arrancou da parede por algum motivo absurdo que só ele conhecia? Mas se Kemp esteve mesmo ali, por que não destruiu o quarto de Ted também? Becos sem saída e palavras para monstros. Será que Dona levou o Cossel até a oficina do Camber? Vi que tinha uma vaga lembrança da conversa que tivera com a esposa sobre o problema no bico da válvula. Ela tinha um pouco de medo de Joy Camber, não era isso? Não, não era de Camber. Joy Camber só a comia com os olhos. Era do cachorro que Dona tinha medo. Como era o nome dele? Eles tinham achado a situação engraçada. Ted. Ted chamando o cachorro. E mais uma vez ele ouviu a voz fantasmagórica de Ted, desesperada e perdida naquele quarto assustador e vazio no momento. Cujo! Aqui, Cujo! Cujo! E então aconteceu algo que Vicky guardou as 7 chaves pelo resto de sua vida, sem contar para ninguém. Em vez de ouvir a voz de Ted em sua mente, ele ouviu-a de verdade. Alta, solitária e aterrorizada, uma voz de despedida que vinha de dentro do closet. Vicky deixou um grito escapar da garganta e se levantou da cama de Ted, com os olhos arregalados. A porta do closet estava se abrindo, empurrando a cadeira à frente dela, e o filho gritava: Cujo!
E então Vicky percebeu que não era a voz de Ted. Era sua própria mente, exausta e esgotada, que tentava encontrar a voz do filho no barulho das pernas da cadeira escorregando no chão de tábuas pintadas. Era só isso e havia olhos no closet. Ele viu olhos, vermelhos e injetados e terríveis. Um grito baixo escapou de sua garganta. A cadeira caiu sem nenhuma explicação lógica. E então Vicky viu o ursinho de Ted dentro do closet, em cima da pilha de lençóis e cobertores. Eram os olhos de vidro do ursinho que havia visto, e nada mais. Com o coração batendo descompassado, Vicky se levantou e foi até o closet. Sentiu o cheiro de alguma coisa lá dentro, algo pesado e desagradável. Talvez fosse apenas as bolinhas de naftalina, que ele, com certeza, conseguia farejar no ambiente. Mas o cheiro era selvagem. Não seja ridículo, é só um closet, não uma caverna, nem a cova de um monstro. Vicky olhou para o ursinho de Ted, que olhou de volta sem piscar. Além do ursinho e das roupas penduradas, tudo era escuridão. Podia haver qualquer coisa ali, qualquer coisa. Mas, claro, não havia nada. Você me assustou, urso, disse ele. Monstros, fiquem bem longe desse quarto, disse o ursinho. Os olhos brilhavam. Não passavam de vidro, mas brilhavam. A porta está fora de esquadro, só isso, comentou Vicky. Ele suava. Grandes gotas salgadas corriam sem pressa pelo rosto, como lágrimas. Aqui não tem nada para vocês, respondeu o urso. O que há de errado comigo? Perguntou Vicky. Será que estou ficando louco? Será que ficar louco é assim? A resposta do ursinho de Ted foi: monstros, deixem o Ted em paz. Vicky fechou a porta do closet e ficou olhando, com os olhos arregalados de criança, a lingueta se erguer. A porta se abriu mais uma vez. Eu não vi isso. Não posso acreditar nos meus próprios olhos. Bateu a porta e colocou a cadeira na frente outra vez. Depois pegou uma pilha considerável de livros de colorir e colocou sobre a cadeira, para fazer peso. Desta vez a porta não se abriu. Vicky ficou ali, olhando para a porta fechada, pensando em estradas sem saída. Não havia muita circulação em estradas sem saída. Todos os monstros moravam debaixo de pontes, em closets ou no fim de estradas sem saída. Devia ser uma lei universal. Vicky estava muito apreensivo. Saiu do quarto de Ted, desceu e se sentou na escada dos fundos. A mão tremia de leve quando ele acendeu um cigarro e olhou para o céu anil, sentindo-se cada vez mais apreensivo. Algo havia acontecido no quarto de Ted. Ele não sabia ao certo o que era, mas algo tinha acontecido. Isso mesmo, algo. Monstros e cachorros e closets e oficinas e estradas sem saída. O que fazemos agora, professor? Somamos? Subtraímos? Dividimos? Fracionamos? Vicky jogou o cigarro fora. Ele acreditava que tinha sido Kemp, não? Kemp era o responsável por tudo. Kemp depredou a casa. Kemp quase destruiu seu casamento. Kemp subiu as escadas e gozou em cima da cama que Vicky dividira com Donna nos últimos 4 anos. Kemp abriu um enorme buraco na quase sempre confortável trama da vida de Vicky Trenton. Kemper. Tudo culpa de Stephen Kemper. Vamos culpar Kemper pela Guerra Fria, pelos reféns no Irã e pela redução da camada de ozônio. Tolice. Porque nem tudo era culpa de Kemper, era? O caso Zingers, por exemplo. Kemper não tinha culpa alguma nisso. E Kemper não podia ser responsabilizado pelo problema no bico da válvula de injeção do corcel de Donna. Vicky olhou para o velho jaguar. Precisava sair para algum lugar. Ficaria maluco se continuasse em casa. Uma ideia seria ir até Scarborough, pegar Kemper pelo colarinho e sacudir até que ele confessasse, até que dissesse o que tinha feito com Donna e Ted. Só que até lá o advogado já teria chegado e, por incrível que parecesse, talvez conseguisse até soltar o sujeitinho. Soltar. O bico da válvula de injeção devia estar solto. Se fosse isso, o fluxo de gasolina até o carburador seria interrompido. Vicky foi até o Jaguar e entrou, encolhendo-se ao sentir o calor do banco de couro. Saia logo. Vamos esfriar esse banco. Sair para onde? Para a oficina do Kemper. Sua mente respondeu na hora. Mas isso seria burrice, não? Mas enviar o xerife Benema até lá com instruções para avisar imediatamente caso houvesse algo errado. Mas o policial não dera notícias.
O que significava? Que tinha sido apanhado pelo monstro. Bom, que mal poderia haver em ir até lá, certo? Pelo menos era melhor do que ficar de braços cruzados. Vic ligou o Jaguar e desceu a colina que levava a Route 117, ainda sem saber se viraria à esquerda na direção da I-95 de Scarborough ou se seguiria pela direita em direção a Town Road. Parou no sinal até que alguém buzinasse atrás. Então virou abruptamente à direita. Que mal faria ir até a casa de Joey Kember. Ele chegaria lá em 15 minutos. Olhou o relógio e viu que era 12h20. Donna sabia que a hora tinha chegado. Talvez a hora já tivesse passado, mas ela teria que conviver e quizá morrer com isso. Ninguém iria aparecer. Não haveria cavaleiro andante em corcel prateado subindo a Town Road. Travis McGee tinha outro compromisso, pelo jeito. Ted estava morrendo. Ela precisou repetir em voz alta um sussurro sombrio e vacilante. Ted está morrendo. Donna não conseguiu encontrar uma maneira de criar uma brisa que ventilasse o carro aquela manhã. A janela de seu lado já não abria mais e a do lado de Ted só deixava entrar calor. Na única vez em que tentou aumentar um pouco mais a fresta do vidro, Cujo saiu de onde estava, nas trevas da oficina, e correu até ali o mais rápido que pôde, rosnando cada vez mais. O suor já não escorria pelo rosto e pelo pescoço de Ted. Não havia mais suor. A pele estava seca e quente, inchada e com aspecto fúnebre. A língua se projetava além do lábio inferior. A respiração estava tão fraca que Donna mal conseguia escutar. Por 2 vezes ela precisou colocar a cabeça contra o peito do filho para se certificar de que ele ainda estava respirando. Donna também estava passando mal. O carro era um forno. As partes metálicas estavam quentes demais para se encostar, assim como o plástico do volante. Donna estava com uma dor constante latejante na perna e tinha certeza de que a mordida do cachorro causara alguma infecção. Talvez fosse cedo demais para a raiva se manifestar. Implorava isso a Deus, mas as mordidas estavam vermelhas e inflamadas. Cujo não estava em um estado muito diferente. O enorme cão parecia ter se encolhido por baixo do cobertor de pelos castanhos e manchados de sangue. Os olhos estavam turvos e quase inexpressivos, lembrando os olhos de um velho com catarata. Como uma velha máquina mortífera que aos poucos se desgastara e rumava para o fim, mas ainda muito perigosa, ele mantinha a guarda. Já não espumava mais. O focinho era uma monstruosidade seca e lacerada. Parecia um pedaço de rocha ígnea arrancado do leito de um velho vulcão. O velho monstro, pensou ela, incoerentemente mantém a guarda. Aquela terrível vigília não teria passado de uma questão de horas ou teria acontecido ao longo de toda a sua vida. Será que tudo o que tinha passado foi um sonho? Apenas um breve intervalo antes do momento decisivo? A mãe revoltada, evitada por todos ao redor, o pai bem-intencionado, mas ineficaz, as escolas, os amigos, os encontros e os bailes. Tudo parecia um sonho, e a juventude parecia a velhice. Nada importava. Nada havia senão um quintal silencioso e banhado de sol. Nada havia senão a morte, que continuava à espreita, implacável. O velho monstro mantinha a guarda e a vida do filho se esvaía, esvaía. O taco de beisebol. Era tudo o que restava a Donna agora. O taco de beisebol e, talvez, se ela conseguisse chegar até lá, alguma coisa na viatura do policial morto. Alguma coisa como uma arma. Ela começou a carregar Ted para a parte de trás do carro, arfando e gemendo, lutando contra as ondas de tontura que turvavam e escureciam a visão. Finalmente colocou o filho no banco traseiro, imóvel e silencioso como um saco de grãos. Donna olhou pela janela do passageiro, viu o taco de beisebol em meio à grama alta e abriu a porta. Na entrada escura da oficina, Cujo se levantou e começou a avançar devagar pelo cascalho, de cabeça baixa, em direção a ela. Era 12h30 quando Donna Thornton saiu do corcel pela última vez. Vic saiu da Maple Sugar Road e entrou na Town Road no momento em que a mulher estava indo pegar o velho taco Hillary que Brad Kember no meio da grama alta. Ele dirigia em alta velocidade para chegar logo à casa de Kember. Queria dar uma conferida e então fazer o retorno e rodar para Scarborough, que ficava a cerca de 80 quilômetros de distância. Assim que decidiu ir até a oficina de Kember primeiro,
Sua mente começou a sussurrar, com requintes de crueldade, que ele estava caçando moinhos de vento. Vicky nunca se sentira tão impotente em toda a sua vida. Estava dirigindo a quase 100 por hora, tão concentrado na estrada que passou pela casa de Gary Pervey antes de se dar conta de que o Ford de Campbell estava estacionado ali. Meteu o pé no freio do Jaguar, queimando o pneu por 6 metros. A frente do carro empinou em direção ao asfalto. O policial devia ter ido à casa de Camber, mas não encontrou ninguém porque Joey estava ali. Olhou pelo retrovisor, viu que a estrada estava deserta e deu ré rapidamente. Entrou no terreno de Pervey e saiu do carro. Vicky sentiu praticamente a mesma coisa que Joey Camper sentira 2 dias antes, ao descobrir as manchas de sangue, com a diferença de que agora elas estavam secas e tinham a cor marrom, e o painel inferior rasgado da porta telada. Um gosto metálico e repugnante invadiu sua boca. Aquilo tudo fazia parte da história. De alguma forma, aquela cena estava relacionada com o desaparecimento de Donna e Ted. Entrou na casa e foi atingido na hora pelo cheiro. Um fedor nauseante e carregado de decomposição. Foram 2 dias quentes. Havia alguma coisa no corredor que levava ao hall de entrada que parecia uma mesa de canto caída. Só que vi que estava mortalmente certo de que não era uma mesa de canto. Fui até a coisa que estava no hall e não era mesmo uma mesa. Era um homem cuja garganta parecia ter sido cortada com uma lâmina extremamente cega. Vi que deu um passo para trás. Começou a ter engulhos. O telefone. Ele precisava ligar para alguém e contar o que estava acontecendo. Foi em direção à cozinha e depois parou. De repente, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram em sua mente. Foi um instante de revelação demolidora, como se 2 metades de uma imagem tivessem se juntado para criar algo tridimensional. O cachorro. Aquilo era obra do cachorro. O Cossel estava na casa de Joey Camber. Estava lá o tempo todo. O Cossel e... Ai, meu Deus! Donna! Vicky se virou e correu para o carro. Donna quase caiu. Aquele era o estado atual de suas pernas. Conseguiu se manter de pé e se esticou para pegar o taco de beisebol. Ela não se atreveria a olhar para os lados em busca de Cujo enquanto não conseguisse pegar o taco, com medo de perder o equilíbrio. Se tivesse tempo de olhar um pouco mais longe, só um pouquinho, teria visto a pistola de George Benneman caída na grama, mas não viu. Meio desequilibrada, virou-se e observou Cujo correndo em sua direção. Balançou a ponta mais pesada do taco na direção do São Bernardo, estupefada ao constatar como era difícil e instável segurar o cabo, que estava muito maltratado. Cujo se esquivou rosnando. Os seios de Donna subiam e desciam rapidamente dentro do sutiã de algodão branco. Os bojos estavam manchados de sangue. Tinha limpado as mãos neles depois de desobstruir a boca de Ted. Os 2 ficaram se encarando e se medindo sob o sol do verão. Os únicos sons eram a respiração ofegante de Donna, o rosnado grave que brotava do fundo do peito de Cujo e o canto de um pardal nas redondezas. As sombras que os 2 projetavam eram como manchas pequenas e disformes. Cujo começou a se mexer para a esquerda. Donna se mexeu para a direita. Ela segurava o taco no ponto mais rachado da madeira, sentindo as palmas das mãos firmes na textura áspera da fita adesiva Black Cat que envolvia o cabo. Cujo se encolheu para atacar. "Vem!" gritou Donna e Cujo saltou. Ela girou o taco como se fosse o lendário Mickey Mantle rebatendo uma bola alta e rápida. Errou a cabeça, mas atingiu e encheu as costelas do cão. A pancada foi dura e seca, e dava para ouvir algo se quebrando dentro de Cujo, que emitiu um som que parecia um grito e caiu esparramado no cascalho. Ela sentiu a madeira se rachando ainda mais sob a fita adesiva, mas o taco continuou inteiro. Donna soltou um grito alto e rouco e atingiu a traseira de Cujo, girando o taco de cima para baixo. Mais alguma coisa se quebrou. Ela ouviu. O cachorro urrou e tentou se desvencilhar, mas ela desferiu nova tacada, golpeando de um lado a outro, de cima para baixo, gritando sem parar. A mente não passava de tontura e fúria. O mundo girava. Donna era as Árpias, as 3 bruxas, a própria encarnação da vingança. Não por ela, mas pelo que o cão fizera ao filho. O cabo rachado do taco pulsava como um coração disparado sob as mãos de Donna
e sob a fita adesiva que o prendia no lugar. O taco estava manchado de sangue. Cujo ainda estava tentando escapar, mas os movimentos estavam mais lentos. Conseguiu desviar de um golpe. A parte superior do taco espalhou o cascalho, mas o seguinte atingiu bem no meio das costas, fazendo as patas traseiras arriarem. Dona pensou que o cão estava acabado. Chegou a dar 1 ou 2 passos para trás, com a respiração assobiando para dentro e para fora dos pulmões como uma chaleira. Então Cujo soltou um urro profundo de fúria e saltou sobre ela mais uma vez. Dona desferiu uma nova tacada e ouviu aquele som pesado e seco novamente, mas, enquanto Cujo saía rolando pelo cascalho, o taco finalmente se partiu em 2. A parte grossa saiu voando e atingiu a calota dianteira direita do cossel, fazendo um bongue musical. Agora, só restava um pedaço de madeira rachado de 45 centímetros nas mãos de Dona. Cujo estava se levantando de novo, lutando para se levantar. O sangue jorrava de todos os poros do corpo. Os olhos brilhavam como as luzes de uma máquina de fliperama defeituosa. E, ainda assim, Dona tinha a impressão de que ele sorria. "Vem então!" gritou ela. Pela última vez, a ruína moribunda que um dia fora Cujo, o cachorro manso de Brett Kember, saltou sobre a mulher que lhe causara todo o sofrimento. Dona se lançou à frente com o que restava do taco de beisebol e uma longa e afiada lasca de madeira se enterrou profundamente no olho direito de Cujo e depois em seu cérebro. Um baixo e trivial som de algo estourando ecoou. O som que uma uva faria se fosse esmagada entre os dedos. A inércia de movimento lançou Cujo contra Dona, derrubando-a no chão. Os dentes do cão estavam a centímetros do pescoço dela, que ergueu os braços enquanto Cujo tentava escalar seu corpo. O olho vazava pela lateral do rosto do animal. O hálito era repulsivo. Dona tentou empurrar o focinho para cima, mas aquelas mandíbulas se fecharam em seu braço. "Pare!" gritou. "Pare! Será que você não vai parar nunca? Por favor! Por favor! Por favor!" O sangue escorria pelo rosto de Dona em um chuvisco grudento. Sangue dela, sangue dele. A dor no braço era uma chama que parecia se alastrar pelo mundo inteiro. Aos poucos, o cão forçava o braço para baixo. O cabo rachado balançava de maneira grotesca, parecendo debrotado no lugar do olho. Cujo tentou morder o pescoço de Dona. Ela sentiu os dentes se aproximarem e empurrou o cão para o lado. Cujo desabou no chão. As patas traseiras arranhavam o cascalho. E então foram parando, até parar de vez. O olho que restava fitava o céu quente do verão. O rabo estava apoiado no queixo de Dona, tão pesado quanto um tapete persa. O animal inspirou com dificuldade e expirou. Inspirou com dificuldade e expirou. Depois emitiu um som de ronco. De repente, um filete de sangue escorreu pela boca, e então Cujo morreu. Dona Trenton uivou em triunfo. Tentou se levantar uma vez, caiu, mas conseguiu se erguer. Deu 2 passos vacilantes e tropeçou no corpo do cachorro, caindo e arranhando os joelhos. Engatinhou até onde estava a outra metade do taco, cuja ponta estava manchada de sangue. Pegou e se levantou mais uma vez, apoiando-se no capô do cossel. Cambaleou de volta até onde Cujo estava e começou a golpear o corpo do cão. Cada pancada de cima para baixo terminava em um impacto seco sobre a carne do cachorro. Faixas pretas de fita adesiva dançavam e voavam pelo ar quente. Lascas se soltavam e se enfiavam nas palmas das mãos de Dona, e o sangue escorria pelo pulso e pelo antebraço. Dona ainda gritava, mas a voz tinha desaparecido naquele primeiro uivo de triunfo, e o que restava era uma série de rosnados que pareciam coachos. Ela soava como o próprio Cujo pouco antes de morrer. O taco se erguia e descia. Ela continuava golpeando o animal morto. Às suas costas, o jaguar de Vic entrava num terreno de Kember. Vic não sabia o que esperar, mas com certeza não era aquilo. Estava com medo, mas ao ver a esposa, aquela ali era mesmo a Dona? Diante daquela coisa retorcida e achatada no acesso à oficina, golpeando sem parar com um objeto que parecia o tacape de um homem das cavernas, aquilo transformou o medo em um pânico brilhante prateado que quase obscureceu seu pensamento. Por um instante que pareceu uma eternidade e que ele jamais admitiria para si mesmo depois,
Vicky teve o impulso de engatar a ré no Jaguar e ir embora. Sair dirigindo para sempre. O que estava acontecendo naquele lugar silencioso e ensolarado era monstruoso. Em vez de fazer isso, desligou o carro e saltou. Dona! Dona! Ela pareceu não ouvir. Nem sequer percebeu que ele estava ali. As faces e a testa tinham queimaduras de sol horrorosas. A perna esquerda estava em farrapos e empapada de sangue. E a barriga parecia rasgada. O taco de beisebol subia e descia. Subia e descia. Ela guinchava. Sangue voava do corpo sem vida do cão. Dona! Ele agarrou e tirou o taco de beisebol das mãos dela. Jogou longe e segurou a esposa pelos ombros nus. Ela se virou para vê-lo. Tinha os olhos vazios e opacos, e o cabelo todo desgrenhado como de uma bruxa. Ela olhou para ele, balançou a cabeça e se afastou. Dona, querida, meu Deus, disse Vicky com delicadeza. Era Vicky, mas Vicky não podia estar ali. Era uma miragem. Era a doença do cão começando a agir, provocando alucinações. Dona se afastou, esfregou os olhos, mas ele continuava ali. Ela estendeu a mão trêmula, que logo foi recolhida pela mão forte da miragem. Uma sensação boa. As mãos doíam ensandecidamente. Vu, sussurrou ela, com um fiapo de voz vacilante. Vicky? Sou eu, amor, sou eu. Onde está o Ted? A miragem era real. Ela queria chorar, mas não tinha lágrimas. Os olhos se limitavam a se mexer nas órbitas, como rolamentos superaquecidos. Vic? Ele enlaçou a esposa. Onde está o Ted, dona? Carro, doente, hospital. Ela mal conseguia sussurrar agora, e até isso não duraria muito tempo. Em pouco tempo, só conseguiria mover os lábios. Mas não fazia diferença, fazia? Vicky estava ali. Ela e Ted estavam salvos. Ele deixou Dona e foi até o carro. Ela ficou ali, olhando fixamente para o corpo do cão. No fim das contas, não foi tão ruim assim, foi? Quando o que estava em jogo era a sobrevivência, quando você só podia contar com as próprias fichas, o que sobrava era a vida ou a morte, e tudo isso era perfeitamente normal. O sangue não parecia tão ruim agora, muito menos os miolos escorrendo para fora da cabeça rachada de Cujo. Nada parecia ruim agora. Vicky estava ali e eles estavam salvos. Ah, meu Deus! Exclamou Vicky, a voz se erguendo em meio ao silêncio. Dona olhou e viu o marido tirando algo do corcel. Um saco de alguma coisa. Batatas? Laranjas? De quê? Ela fez compras antes de tudo aquilo? Fez, mas chegou a levar as sacolas para casa. Ela e Ted levaram tudo para dentro. Usaram um reboque de brinquedo. Então o quê? Ted, tentou dizer e correu até o filho. Vicky levou Ted para a sombra da lateral da casa e deitou o filho no chão. O rosto estava muito pálido. O cabelo parecia palha sobre o crânio frágil. As mãos ficaram apoiadas na grama, parecendo não ter peso suficiente para partir os ramos. Vicky pôs a cabeça no peito do filho. Olhou para a dona. O rosto estava lívido, mas ele mantinha a calma. Há quanto tempo ele morreu, dona? Morreu? Dona tentou gritar. A boca se mexeu como a boca de um boneco de programa infantil em uma TV sem som. Ele não está morto. Não estava morto quando o coloquei no banco traseiro. Como assim? Ele está morto? O que você está dizendo, seu imbecil? Dona tentou dizer tudo isso com uma voz sem voz. Será que a vida de Ted se acabou no exato momento em que acabava a vida do cão? Era impossível. Nenhum Deus, nenhum destino poderia ser tão monstruoso e cruel. Ela correu até lá e empurrou o marido. Vicky, que esperava qualquer coisa menos aquilo, caiu de bunda no chão. Dona se agachou diante do filho. Pôs as mãos sobre a cabeça dele. Abriu a boca, fechou as narinas e soprou um sopro sem voz para dentro dos pulmões de Ted. Na entrada do terreno, as sonolentas moscas do verão haviam descoberto os corpos de Cujo e do xerife George Benneman, marido de Vitória, pai de Katrina.
Não tinham preferência entre o cão e o homem. Eram moscas democráticas. O sol cozinhava tudo triunfante. Faltavam 10 minutos para 1 da tarde e os campos tremulavam e dançavam no verão silencioso. O céu era de um azul profundo. A previsão de tia Eve tinha se confirmado. Dona soprava ar nos pulmões do filho. Soprava, soprava. O filho não estava morto. Ela não tinha passado por todo aquele inferno com Ted para ele morrer no fim. Não podia ser assim. Não podia ser assim. Ela soprava, soprava. Soprava ar nos pulmões do filho. Dona ainda fazia isso quando a ambulância chegou 20 minutos depois. Não deixara Vicky chegar perto do menino. Quando ele se aproximava, ela mostrava os dentes e rosnava, sem emitir som. Atordoado pela dor quase a ponto da distração, absolutamente convencido, no último nível de consciência de que nada daquilo poderia estar acontecendo, Vicky entrou na casa de Joey Kember pela porta da varanda, a mesma que fora alvo de tantos olhares e do desejo de Dona. A porta interna que dava para a casa estava destrancada. Vicky usou o telefone. Quando saiu, Dona ainda continuava fazendo respiração boca a boca no filho morto. Ele começou a andar na direção da esposa, depois desviou. Foi até o corcel e abriu o porta-malas. O calor rugiu para ele como um leão invisível. Como a esposa e o filho conseguiram sobreviver ali desde a tarde de segunda até o meio-dia de quarta? Parecia algo impossível de acreditar. Embaixo do forro do porta-malas, onde ficava o estepe, Vicky encontrou um velho cobertor. Sacudiu bem e colocou sobre o corpo mutilado de Bannerman. Sentou-se na grama e depois ficou olhando para Town Road e para os pinheiros mais além. Sua mente flutuava com serenidade. O motorista da ambulância e os 2 enfermeiros primeiro colocaram o corpo de Bannerman na unidade de resgate de Castle Rock. Depois se aproximaram de Dona, que mostrou os dentes. Os lábios ressequidos formaram a frase: "Ele está vivo, vivo." Quando um dos enfermeiros tentou com delicadeza erguer e tirar Dona dali, foi mordido. Mais tarde, precisaria ir ao hospital para fazer tratamento contra a raiva. Outro enfermeiro veio ajudar. Ela encarou os 2. Ambos se afastaram com cautela. Vicky continuava sentado na grama, com o queixo apoiado nas mãos, olhando para a estrada. O motorista da ambulância trouxe uma seringa. Houve luta. A seringa quebrou. Ted estava deitado na grama. Ted continuava morto. A sombra que ele projetava era um pouco maior agora. Mais 2 viaturas chegaram. Roscoe Fisher estava em uma delas. Quando o motorista da ambulância informou que George Bannerman tinha morrido, Roscoe começou a chorar. Os outros policiais foram até Dona. Houve outra luta, breve e furiosa, até que Dona Trenton, enfim, foi afastada do filho por 4 homens suados e esbaforidos. Como ela quase se libertou de novo, Roscoe Fisher, ainda chorando, se juntou aos colegas. Dona gritava sem emitir som, jogando a cabeça de um lado para o outro. Outra seringa apareceu, e desta vez conseguiram injetar na pele. Da ambulância saiu uma maca que os enfermeiros levaram até o local onde Ted estava deitado. Ted continuava morto e foi colocado na maca. Teve um lençol colocado sobre o corpo. Ao ver a cena, Dona redobrou os esforços. Libertou uma das mãos e começou a agitar o braço com violência. Então, de repente, conseguiu se desvencilhar. "Dona", chamou Vicky, colocando-se de pé. "Meu amor, acabou. Por favor, deixe ele ir. Deixe ele ir." Ela não foi até a maca onde estava o filho, e sim até o taco de beisebol. Pegou e começou a atacar o cachorro de novo. As moscas saíram voando em uma nuvem verde brilhante. O som do taco atingindo a carcaça era pesado e terrível. Lembrava o de um matadouro. O corpo de Cujo se erguia do chão a cada pancada. Os policiais fizeram menção de correr até ela. "Não", disse um dos enfermeiros com calma. Alguns instantes depois, Dona simplesmente desabou. O taco de Brett Kember rolou de sua mão. A ambulância saiu com as sirenes ligadas cerca de 5 minutos depois. Os enfermeiros recomendaram um sedativo a Vicky, para acalmar os nervos, Sr. Trenton. E embora já se sentisse absolutamente anestesiado, ele aceitou por educação.
Pegou o celofane que o enfermeiro tirou do tubo que se conectava à seringa e viu a palavra Upjohn impressa. Já fiz uma campanha publicitária para esses caras. É mesmo? Perguntou o enfermeiro com cautela. Era um homem bem jovem e estava prestes a vomitar. Nunca tinha visto nada tão horroroso em toda a vida. Uma das viaturas estava aguardando para levar Vic até o hospital North Curveland em Bridgeton. Vocês podem esperar um minuto? Perguntou. Os 2 policiais fizeram que sim. Também estavam olhando para Vic Trenton com muita cautela, como se ele pudesse passar algo contagioso. Ele abriu as 2 portas do corcel. Teve que fazer um grande esforço para abrir a do lado de Donna, já que o cachorro a emperrara de um jeito inacreditável. A bolsa da esposa estava ali, assim como a camisa, que tinha um rasgo enorme, como se o cachorro tivesse arrancado um pedaço. No painel, havia algumas embalagens vazias de Slim Jim, além da garrafa térmica de Ted cheirando a leite azedo. A lancheira do Snoopy. O coração de Vic foi absolutamente consumido pela tristeza naquele momento, e ele não se atrevia a pensar o que isso significava em termos de futuro, se é que haveria futuro depois desse dia de horror. Vic encontrou um dos tênis de Ted. Ted, pensou. Ah, meu Ted. As pernas fraquejaram e ele desabou no banco do passageiro, com o olhar perdido em algum ponto da porta do carro. Como podia ser? Como podia uma coisa daquelas acontecer? Como podia tantos acontecimentos conspirarem para isso? A cabeça começou a latejar com violência. O nariz ficou entupido por causa das lágrimas e Vic foi atacado por uma sinusite horrorosa. Engoliu as lágrimas com esforço e passou a mão pelo rosto. Percebeu que, contando com Ted, cujo fora responsável pela morte de pelo menos 3 pessoas, número que ainda poderia crescer se descobrisse que os Campbell estavam entre as vítimas. Será que o policial que ele cobriu com o cobertor tinha esposa e filhos? Provavelmente sim. Se eu tivesse chegado 1 hora antes, se eu não tivesse dormido. Sua mente urrava. Eu tinha certeza de que era o Kemper, tanta certeza. Se eu tivesse chegado aqui 15 minutos antes, teria sido suficiente. Se eu não tivesse conversado tanto tempo com Roger, Ted estaria vivo agora? Quando foi que ele morreu? Será que isso tudo aconteceu de verdade? Como é que eu vou lidar com isso pelo resto da minha vida sem enlouquecer? O que vai acontecer com Donna? Outra viatura chegou. Um dos policiais saiu e conversou com um dos colegas que esperavam por Vic. O último se aproximou e disse: Precisamos ir, Sr. Trenton. Quentin me avisou que os jornalistas estão vindo para cá. Tenho certeza que o senhor não vai querer falar com eles. Não mesmo, concordou Vic, levantando-se. Nesse meio tempo, avistou algo amarelo de canto de olho. Era um papel enfiado no banco de Ted. Puxou e viu que eram as palavras para monstros que ele escrevera para acalmar o filho na hora de dormir. A folha estava amassada e rasgada em 2 lugares. Também estava manchada de suor e quase transparente. Monstros, fiquem bem longe deste quarto. Aqui não tem nada para vocês. Nada de monstros embaixo da cama do Ted. Vocês não cabem ali embaixo. Nada de monstros se escondendo no closet do Ted. Lá é muito apertado. Nada de monstros olhando pela janela do Ted. Não tem onde se segurar do lado de fora. Nada de vampiros, lobisomens ou bichos que mordem. Aqui não tem nada para vocês. Ninguém machuca o Ted. Ninguém encosta no Ted. Esta... Não conseguiu ler mais. Amassou a folha de papel e atirou no corpo do cachorro morto. O papel era uma mentira sentimental, cujos sentimentos eram tão artificiais quanto a cor daquele maldito cereal vermelho. Era tudo uma mentira. O mundo estava cheio de monstros e todos eles conseguiam morder os inocentes e os descuidados. Vic foi conduzida até o carro sem impor resistência. Os policiais o levaram, como George Benneman, Ted Trenton e Donna Trenton já haviam sido levados antes. Depois de algum tempo, uma veterinária apareceu em um utilitário. Ela olhou para o cão morto, colocou longas luvas de borracha e pegou uma serra circular. Ao perceber o que ela ia fazer, os policiais olharam para o outro lado. A veterinária cortou a cabeça do São Bernardo e colocou em um grande saco de lixo. Mais tarde, seria enviada para a agência de vigilância sanitária, onde o cérebro seria testado para hidrofobia.
Assim, Cujo também se foi. Eram 15 para as 4 da tarde quando Holly pediu para Sherritt atender o telefone. Seu rosto estampava um pouco de preocupação. Parece alguma coisa oficial. Cerca de 1 hora antes, Brett cedera às intermináveis súplicas do primo e fora com ele até o parquinho, no centro comunitário de Stratford. Desde então a casa estaria silenciosa, não fossem as vozes das irmãs conversando sobre os velhos tempos. A parte boa dos velhos tempos, corrigiu mentalmente Sherritt. Como a vez em que, ao cair do caminhão que levava os fardos de feno, o pai aterrissara bem em cima de uma bosta de vaca, mas nenhuma menção às vezes em que ele batera nelas até que não conseguisse mais sentar, por conta de alguma travessura real ou imaginária, ou a vez em que elas entraram sem pagar no Cinema Met em Lisbon Falls para ver Elvis em Ama-me com Ternura. Mas não a vez em que a mãe teve o crédito cortado na Red White e saiu da mercearia aos prantos, deixando para trás uma cesta cheia de verduras e legumes diante dos olhares curiosos de todos. Como a época em que Red Times, do alto da rua, estava sempre tentando beijar Holly quando voltavam da escola. Mas não que Red perdeu um braço quando o trator virou sobre ele em agosto de 1962. As duas descobriram que não havia problemas em abrir os closets, contanto que não resolvessem mexer no que estava no fundo, porque o passado podia estar à espreita, pronto para morder. Por 2 vezes, Sherritt abriu a boca para dizer a Holly que ela e Brett voltariam para casa no dia seguinte, e por 2 vezes desistiu, tentando encontrar uma maneira de dizer aquilo sem levar Holly a pensar que não tinham gostado da acolhida. O problema fora momentaneamente esquecido quando ela se sentou à mesinha de telefone, com uma xícara de chá ao lado. Estava um pouco ansiosa. Ninguém gostava de receber, durante as férias, a ligação de alguém que soava oficial. Alô? Holly viu o rosto da irmã perdendo a cor e ouviu quando disse: O quê? O quê? Não, não. Deve haver algum engano. Estou dizendo, deve haver. Sherritt ficou em silêncio. Alguém estava dando uma notícia terrível, pensou Holly. Ela percebeu que, aos poucos, o rosto da irmã se fechava mais, embora não fosse capaz de ouvir o que estava sendo dito do outro lado da linha. Apenas sons abafados. Más notícias do Maine. Para ela, nenhuma novidade. Tudo bem que se sentasse ao lado de Sherritt na cozinha banhada pelo sol da manhã para uma xícara de chá, para laranjas e uma conversa sobre como entravam sem pagar no Cinema Met. Tudo bem, mas isso não mudava o fato de que todos os dias que se lembravam da infância traziam consigo alguma má notícia. Cada peça do quebra-cabeça de sua infância se encaixava para criar uma imagem tão horrível que Holly não teria realmente se importado se nunca mais visse a irmã mais velha de novo. Calcinhas e sutiãs puídos de que as colegas da escola caçoavam. Colher batatas até as costas doerem e, caso ela se levantasse rápido demais, o sangue descia da cabeça tão rápido que Holly tinha a impressão de que iria desmaiar. Red Tims, foi preciso que ela e Sherritt tivessem muito cuidado para não mencionar o braço de Red, tão esmagado que não houve outra saída senão amputar. Mas quando Holly soube da notícia, até que ficou feliz, muito feliz. Porque Holly se lembrava de Red atirando uma maçã contra ela, atingindo seu rosto, fazendo o nariz sangrar e as lágrimas correrem. Ela se lembrava de Red lhe dando beliscões e rindo. Ela se lembrava de jantar biscoito com pasta de amendoim quando a situação em casa estava pior do que de costume. Ela se lembrava de como o casebre fedia no auge do verão. Era cheiro de merda e, se quisesse saber, não era nada agradável. Más notícias do Maine. Mesmo com tudo isso, por algum motivo insano que as duas jamais discutiriam, nem que vivessem 100 anos e passassem os últimos 20 lado a lado, Sherritt preferiu continuar levando aquela vida. Tinha praticamente perdido a beleza. Os olhos estavam cheios de rugas. Os seios eram caídos. Mesmo no sutiã, eram caídos. A diferença entre as duas era de apenas 6 anos. Mas alguém que visse as irmãs pela primeira vez poderia muito bem dizer que era 16. E o pior de tudo era que Sherritt não parecia nem um pouco preocupada em condenar o filho inteligente e adorável ao mesmo tipo de vida. A menos que Brett fosse esperto. A menos que ele conseguisse perceber. Para os turistas, Holly pensou com uma raiva e uma amargura que todos os bons anos não conseguiram apagar. Aquela era a terra das férias. Para quem nascia na região, não passava de um lugar carregado de más notícias, dia após dia. Até que uma bela tarde você acordava e se olhava no espelho e a imagem do outro lado era a de Sherritt Camber. E agora vinham mais notícias terríveis do Maine.
A terra de todas as notícias terríveis. Charity desligou o telefone. Ficou olhando para o aparelho enquanto o chá esfriava na xícara. Joey morreu, anunciou de repente. Holly inspirou fundo. Os dentes estavam frios. Por que você veio? Teve vontade de gritar. Eu tinha certeza de que você traria tudo isso com você. E foi exatamente o que aconteceu. Ah, querida, disse. Tem certeza? Era uma ligação de Augusta. O homem se chamava Massin e era do gabinete do procurador-geral. O que houve? Foi um acidente? Charity olhou diretamente para ela, e Holly ficou chocada e aterrorizada ao constatar que a irmã não parecia alguém que tinha acabado de receber uma notícia terrível. Parecia até alguém que tinha recebido uma boa notícia. As linhas do rosto estavam mais suaves. Os olhos estavam sem expressão. Mas aquilo seria choque ou despertar para novas possibilidades. Se tivesse visto o rosto de Charity Kember quando a irmã conferiu os números do bilhete premiado, Holly saberia. Charity? Foi o cachorro. Foi o cujo. O cachorro? Primeiro ela ficou confusa, sem conseguir ver nenhuma ligação possível entre a morte do marido de Charity e o cachorro da família. Depois entendeu. Os desdobramentos do acontecimento lhe vieram nos mesmos termos do braço esquerdo terrivelmente ferido de Red Timms. Então Holly disse em um tom mais agudo e incisivo. O cachorro? Antes que Charity conseguisse responder, se tivesse meios para isso, ecoou o som de vozes alegres no quintal. Primeiro a voz alta e aguda de Jim Jr., depois a de Brett Kember, baixa e divertida. E então o rosto de Charity se alterou. Ficou aflito. Era o rosto de que Holly se lembrava e que tanto odiava. Uma expressão que deixava todos os rostos iguais. Uma expressão que ela sentira vezes demais no próprio rosto, nos velhos tempos. Meu filho, disse Charity. Holly, como é que eu vou dizer ao Brett que o pai dele morreu? Holly não tinha resposta para a pergunta. Só conseguiu olhar para a irmã impotente e desejar que os dois nunca tivessem vindo visitá-la. Cão raivoso mata 4 em 3 dias de terror. Era o título que estampava a manchete da edição noturna do Evening Express de Portland. A chamada dizia: Estado de saúde da única sobrevivente inspira cuidados. A manchete do Press Herald no dia seguinte dizia: Pai conta a luta da mãe para salvar filho. Na edição noturna, a história foi relegada à parte inferior da primeira página. Dona Trenton responde bem a tratamento, diz médico. E na matéria complementar, cão não era vacinado. 3 dias depois do trágico episódio, a história saiu da capa e foi para a página 4. A Agência Estadual de Vigilância Sanitária afirma que raposa ou guaxinim infectado causou raiva em cão em Castle Rock. A última matéria da semana informava que Vicky Trenton não pretendia processar os sobreviventes da família Kember, que continuam em profundo estado de choque. A última afirmação era duvidosa, mas ofereceu o pretexto para que toda a história voltasse a ter destaque. Uma semana depois, a primeira página do jornal de domingo trazia uma matéria especial sobre o que tinha acontecido. Na semana seguinte, um tabloide de circulação nacional publicou um resumo requentado do acontecimento, com a seguinte manchete: Trágica batalha entre mãe e São Bernardo assassino no Maine. E esse foi o fim da cobertura. Houve terror generalizado em relação a uma epidemia de raiva na região central do Maine naquele outono. Um especialista atribuiu esse fato a rumores e ao incidente apavorante, porém isolado em Castle Rock. Dona Trenton permaneceu no hospital por quase 4 semanas. Ela terminou o ciclo de tratamento contra as mordidas do cão raivoso com muita dor, mas sem nenhuma sequela grave. Porém, devido ao potencial e à gravidade da doença, e também por uma depressão profunda, continuou sob constante observação. No fim de agosto, Vicky a levou para casa. Os dois passaram um dia silencioso e chuvoso dentro de casa. À noite, sentados diante da televisão, olhando sem assistir, Dona perguntou sobre a AdWorks. Tudo bem por lá. Roger cuidou sozinho do último comercial do professor Cereal Sharp, com a ajuda de Rob Martin, é claro. Agora estamos envolvidos em uma nova campanha para toda a linha de produtos da Sharp. Meia verdade. Roger estava envolvido, já que Vicky ia à agência 3 ou 4 vezes por semana e ficava lá brincando com a caneta ou olhando para a máquina de escrever. Mas o pessoal da Sharp está tomando todos os cuidados para que o nosso trabalho não se estenda além do período de 2 anos de contrato. Roger estava certo. Eles vão dar um pé na nossa bunda.
Só que, daqui a 2 anos, não vai ter problema se isso acontecer. Que bom, disse Dona. Ela agora tinha alguns períodos de melhora. Períodos em que ele se parecia bastante com a antiga Dona, embora continuasse apática na maior parte do tempo. Tinha perdido 9 quilos e parecia esquelética. A compleição não estava boa. As unhas estavam muito frágeis. Ela olhou para a TV mais um pouco e depois se virou para ele. Estava chorando. Dona. Ah, meu amor. Vicky a abraçou. Ela estava receptiva, mas tensa em seus braços. Por trás da suavidade da pele, ele sentia os ângulos dos ossos em lugares demais. Será que a gente consegue viver aqui? Perguntou ela, com a voz vacilante. Vicky, será mesmo que a gente consegue viver aqui? Eu não sei, mas acho que a gente precisa tentar com todas as forças. Acho que preciso perguntar se você consegue continuar vivendo comigo. Se você disser que não, eu vou entender. Vou entender perfeitamente. Tudo o que eu quero é viver com você. Eu sempre soube disso. Talvez tenha havido um momento, logo depois de ler o bilhete do Kemper, em que tive alguma dúvida. Mas foi só um momento. Dona, eu amo você. Sempre te amei. Dessa vez, o abraço partiu dela. Um abraço apertado. Uma chuva leve de verão tamborilava na janela e formava padrões de sombras cinzentas e negras no chão. Eu não consegui salvar ele, falou Dona. Isso continua me assombrando. Não consigo me livrar desse pensamento. Ele se repete e se repete e se repete. Se eu tivesse corrido até a varanda antes ou apanhado o taco de beisebol, engoliu em seco. Quando eu enfim criei coragem para enfrentar a fera, já estava tudo acabado. Ele já tinha morrido. Vi que podia ter lembrado a Dona que ela tinha colocado o bem-estar de Ted acima do próprio o tempo todo. Que ela não tinha corrido até a porta por causa do que poderia acontecer a Ted se o cachorro a alcançasse antes de chegar lá dentro. Podia ter dito a ela que o cerco provavelmente enfraqueceu o animal assim como a enfraqueceu e que, se ela tentasse derrubar Cujo com o taco de beisebol antes, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Afinal, apesar de tudo, ela quase foi morta pelo cachorro. Porém, ele entendeu que tudo isso já tinha sido dito a ela muitas e muitas vezes, por ele e por outras pessoas, e que nem toda a lógica do mundo aliviaria a dor que vinha daquela pilha silenciosa de livros de colorir e do balanço vazio e inerte no quintal. A lógica não aliviaria a terrível sensação de fracasso. Só o tempo poderia fazer essas coisas, e mesmo assim com imperfeição. Eu também não consegui salvar ele, disse Vicky. Eu tinha certeza que era o Kemper. Se eu tivesse ido para a oficina mais cedo, se não tivesse caído no sono, se não tivesse falado com Roger ao telefone... Não, disse ela com gentileza. Não faça isso. Eu preciso fazer. Acho que você precisa também. A gente vai ter que tocar a vida. É o que todo mundo faz, não é? Vamos tocar a vida e nos apoiar. Eu vejo o Ted. Sinto a presença dele em todos os lugares. Eu também. Vicky e Roger haviam doado todos os brinquedos de Ted para o Exército de Salvação 2 sábados antes. Quando terminaram, voltaram para a casa de Vicky e ficaram assistindo ao jogo de beisebol sem falar muito. Quando Roger foi para casa, Vicky subiu, sentou-se na cama de Ted e chorou até parecer que as lágrimas arrancariam todas as suas entranhas. Chorou e quis morrer, mas não morreu e voltou ao trabalho no dia seguinte. Faz um café para a gente, pediu ele, dando um tapinha no bumbum da esposa. Vou acender a lareira. Está frio aqui. Está bem. Vicky. Oi. Eu também amo você. Obrigado. Acho que eu precisava ouvir isso. Ela deu um sorriso pálido e foi fazer o café. E assim eles sobreviveram aquela noite, embora Ted continuasse morto. E então tocaram a vida no dia seguinte e no outro. A situação não estava muito melhor no fim de agosto, nem em setembro, mas quando as folhas amarelaram e começaram a cair, as coisas ficaram um pouco melhores. Um pouco. Charity estava uma pilha de nervos, mas tentava não demonstrar. Quando Brett voltou do celeiro, tirou a neve das botas e entrou pela porta da cozinha, a mãe estava à mesa bebendo uma xícara de chá. Por um instante, ele ficou olhando para ela sem dizer nada. Tinha perdido um pouco de peso e ficado mais alto nos últimos 6 meses. O efeito dessa mudança foi deixar mais esbelto um menino que sempre parecera troncudo, apesar de ágil. As notas não foram muito boas no primeiro trimestre, e ele arranjou encrenca 2 vezes. 2 brigas no pátio da escola,
provavelmente por causa do que acontecera no último verão. No segundo trimestre, no entanto, as notas foram muito melhores. Mãe? Mãe? Foi Alva quem trouxe, disse ela, colocando a xícara com cuidado sobre o pires. Não tem lei alguma que te obrigue a ficar com ele. Ele já foi vacinado? Perguntou Brett, e o coração de Charity se partiu um pouco ao ver que essa foi a primeira pergunta do filho. Na verdade, já, respondeu ela. Alva tentou me enrolar, mas só aceitei depois que ele me mostrou a conta do veterinário. $9. Sinomose e raiva. Tem também um tubo de creme contra carrapatos e sarna de ouvido. Se você não quiser ficar com ele, Alva vai ter que devolver meus $9. Dinheiro se tornara algo muito importante para eles. Durante algum tempo, ela não teve certeza se conseguiria manter a casa, nem se deveria tentar. Discutiu o assunto com Brett, falando de igual para igual. Havia uma apólice de seguro de vida de pequeno valor. O Sr. Chopper do Castle Bank em Bridgeton explicou para ela que, se o dinheiro fosse colocado em uma conta de rendimentos, o valor, somado ao prêmio da loteria, daria para cobrir todas as prestações da hipoteca ao longo dos próximos 5 anos. Charity tinha conseguido um emprego razoável no departamento de expedição e cobrança da única empresa de verdade de Castle Rock, a Tracy Optical. A venda do maquinário de Joey, incluindo o novo guincho, rendeu mais $3.000. Seria possível manter a casa, Charity explicou a Brett, mas tudo apontava para uma luta dura. Outra alternativa seria um apartamento na cidade. Brett pensou no assunto de um dia para o outro e, no fim das contas, também quis o que a mãe queria, manter a casa. E assim os dois decidiram ficar. Qual é o nome dele? Perguntou Brett. Não tem nome. Acabou de desmamar. Ele é de raça? É, respondeu ela rindo. É um Heissin. 57 variedades. Brett também sorriu, mas o sorriso tinha uma sombra. Charity, porém, reconheceu que um sorriso era melhor que nada. Ele pode ficar aqui dentro? Começou a nevar de novo. Ele pode ficar aqui dentro se você espalhar jornal pelo chão. E se ele fizer sujeira, é você quem vai limpar. Combinado, concordou Brett, abrindo a porta para sair. Que nome você quer dar, Brett? Não sei, respondeu ele. Depois de uma pausa longa, bem longa, ele completou. Ainda não sei. Preciso pensar. Charity teve a impressão de que o filho estava chorando, mas conteve o impulso de ir atrás dele. Além disso, ele estava de costas e não dava para ter certeza. Brett estava se tornando um rapaz e, por mais que isso partisse seu coração, Charity entendeu que rapazinhos muitas vezes não queriam ser vistos chorando pelas mães. Ele saiu e trouxe o cachorro de volta, aninhado nos braços. O animal continuou sem nome até a primavera, quando, por uma razão que nenhum dos dois saberia explicar, começaram a chamá-lo de Willie. Era um cachorro pequeno, esperto e de pelo curto, que tinha muito de terrier. De alguma forma, tinha mesmo um cara de Willie. O nome pegou. Mais tarde, naquela mesma primavera, Charity ganhou um pequeno aumento e começou a guardar $10 por semana para a faculdade de Brett. Logo após os acontecimentos mortais na propriedade dos Kember, os restos de Cujo foram cremados. As cinzas foram embora com o lixo e depois lançadas na estação de tratamento de esgoto de Augusta. Não seria injusto ressaltar que Cujo sempre tentou ser um bom cachorro. Tentou fazer todas as coisas que o homem, a mulher e, acima de tudo, o menino pediam ou esperavam que fizesse. Teria morrido por eles se fosse preciso. Cujo nunca quis matar ninguém. Ele foi levado a isso, possivelmente pelo destino, ou talvez apenas por uma doença degenerativa dos nervos chamada de raiva ou hidrofobia. O livre-arbítrio não teve nenhuma influência. A pequena caverna em que Cujo escorregou ao perseguir o coelho nunca foi descoberta. Em determinado momento, por qualquer motivo vago que pequenas criaturas pudessem ter, os morcegos se mudaram. O coelho não conseguiu sair e morreu, lenta e silenciosamente de fome. Até onde eu sei, os ossos continuam lá, ao lado dos ossos de outros animais que tiveram o azar de cair naquele buraco antes. Estou lhe dizendo para que você saiba. O velho azul foi para onde vão os cachorros bons. Música folk. Setembro de 1977, março de 1981. Fim do livro. Oi, gente, eu sou Dani Bernardo e acabamos mais uma leitura aqui no canal.
Cujo, mais um livro de King, muito pedido por vocês aqui. Aqui a gente tem um thriller psicológico, né, que mergulha nas complexidades da natureza humana e na tensão crescente, né, à medida que uma cidade ela é aterrorizada por um cão raivoso. Na história, o King ele habilmente transforma uma situação aparentemente simples em um suspense envolvente, além de trazer uma conexão com a Hora da Zona Morta, né, explorando assim o medo primordial e os aspectos sombrios da condição humana. É um livro que eu já tinha lido e gostado muito, tanto que muitas passagens da história estavam bem frescas na minha memória, à medida que eu estava relendo. E no final do livro, o King concedeu uma entrevista, que foi colocada aqui depois do término da história. Alguns de vocês me perguntaram se eu iria colocar a entrevista. Sim, a entrevista vai entrar. Vou fazer a leitura da entrevista e ela vai entrar aqui na mesma playlist da leitura de Cujo, tá bom? Gente, para quem chegou até aqui, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham tido uma boa experiência. Aos inscritos que estão compartilhando, que estão deixando like, deixando comentário, a vocês que também estão usando a ferramenta Valeu Demais, estão ajudando com o Pix e estão usando o meu link de associado da Amazon para fazer suas compras. Gente, muito obrigado. Vocês ajudam demais o canal a crescer. Para quem chegou até aqui e ainda não é inscrito do canal, pense em se inscrever e ajudar nossa comunidade a crescer ainda mais. Lembrando que o próximo livro de King que vai entrar aqui no canal vai ser Insônia, então se preparem aí para essas 800 páginas de história do nosso Rei do Maine. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.